e eu vou tratar sobre a geração zero dos computadores eletromecânicos. Antes de tratar dos computadores em si, precisamos saber de uma peça fundamental para o funcionamento de qualquer computador eletromecânico, que chama-se relé. Mas o que é um relé? Um relé é um tipo de interruptor que é ativado quando uma corrente passa através de uma bobina. E esse relé é composto de quê? Ele é composto basicamente por uma bobina, que nada mais é do que uma eletrolina, uma armação móvel de ferro, terminais, contatos e uma mola. Como funciona o relé? Primeiro, deve existir uma tensão nos terminais da bobina. Tendo essa tensão, uma corrente irá aparecer, a fluir pela bobina e um campo magnético aparecerá. Este campo magnético irá atrair a armação móvel de ferro. Esta, por sua vez, irá fazer os contatos se moverem. Esse movimento irá abrir ou fechar os circuitos relacionados a esse relé. Após cessada a tensão nos terminais da bobina, a corrente também é desfeita, assim como o campo magnético. Então, uma mola auxilia a armação de ferro a retornar à sua posição de origem. Falemos agora sobre a computação analógica. O que é computação analógica? Computação analógica utiliza os computadores analógicos para a realização de seus cálculos. Essas máquinas, por sua vez, utilizam coisas físicas, sejam essas de natureza mecânica, hidráulica ou elétrica, para representarem os dados envolvidos nos problemas. Os computadores analógicos são, em geral, inflexíveis. O que significa? Que eles são difíceis de serem programados, tendo em vista que foram desenvolvidos para realizar apenas um tipo de problema. Contudo, existem alguns tipos de computadores analógicos que são um pouco mais flexíveis, ou seja, eles são formados por peças que podem ser recombinadas, reagrupadas, de forma a permitir que este mesmo computador possa realizar mais de uma tarefa. Falemos agora sobre alguns dos principais computadores analógicos. A Pascaline. A Pascaline foi uma das primeiras máquinas de calcular mecânicos de que se tem conhecimento. Ela foi criada no século XVII pelo físico e matemático francês Blaise Pascal. Ela funcionava à base de um sistema de engrenagens que lhe permitia somar e subtrair. A regra de cálculo. A regra de cálculo foi inventada pelo padre inglês William of Webb em 1638, baseado nas ideias da tábua de logaritmos, criada em 1614 pelo matemático escocês John Napier. Como o próprio nome sugere, a regra de cálculo foi e ainda é utilizada por engenheiros e matemáticos para a realização de multiplicações e divisões pouco usuais. Ela também pode ser utilizada para cálculos um pouco mais complexos, como a utilização de termos trigonométricos ou logarítmicos. O analisador diferencial. O analisador diferencial foi criado pelo inventor e matemático inglês Charles Babbage, com o fim de imprimir e calcular todo um sistema de tabelas que foi requisitado por Napoleão para que substituísse o antigo sistema de pesos e medidas imperial francês. No princípio, todos os cálculos e impressões eram feitos manualmente. O trabalho era dividido em 3 equipes. Ela tinha o seguinte princípio de funcionamento. Ela era operada manualmente e utilizava um método matemático chamado diferenciação para calcular todos os valores necessários para a tabela. No final das contas, o analisador diferencial era uma grande máquina de somar, e esta, por sua vez, tinha o mesmo princípio da Pascaline de Blaise Pascal. A diferença é que com um sistema muito mais complexo de engrenagens que permitia realizar operações com alto grau de complexidade. O sistema de entrada e saída era dado por cartões perfurados. A máquina tinha apenas a capacidade de ler um cartão por vez. O MONIAC. O MONIAC, que em português significa Computador Analógico de Entradas Monetárias Nacionais,
Foi criado em 1949 por Bill Phillips com o intuito de controlar todos os processos econômicos do Reino Unido. Ele tinha como princípio de funcionamento uma técnica chamada dinâmica dos fluidos. Seu nome vem da aglutinação do termo monetário, que em português significa monetário, com ENIAC. ENIAC é um computador digital eletrônico que será tratado mais tarde. Falamos agora sobre a computação digital. Mas o que é computação digital? É o ato de computar que não utiliza grandezas físicas como dados de problemas, mas sim os números inteiros ou quocientes de frações de números inteiros. Para esclarecer essa ideia, comparemos relógios analógicos e digitais. Imaginemos a passagem de 1 segundo em ambos os relógios. Em um relógio analógico, o ponteiro dos segundos irá caminhar de uma posição do relógio até outra. Se dividirmos o tempo necessário, ou seja, o segundo que o ponteiro do relógio necessita para realizar a operação, perceberemos que ele assume várias posições entre esses dois pontos. Já no relógio digital, isso não acontece. Ou ele está em 1 segundo, ou ele está em máquina de Polaroid. Foi um empresário norte-americano que utilizou e impulsionou a ideia dos cartões perfurados Chaka. Ele utilizou esta grande ideia para criar máquinas que auxiliassem no processo de execução do censo de 1890. Com essa ideia, ele conseguiu diminuir o tempo de 7 anos para 2 anos e meio. Como esta máquina funcionava? Ela tinha um sistema de entrada e saída baseado em cartões perfurados. A máquina de Polaroid funcionava à base de energia elétrica. E como ela funcionava? Inserido um cartão perfurado, um pino o varria. Então, verificava se havia um buraco. Encontrado o buraco, ele o atravessava e entrava em contato com a jarra de mercúrio, fechando o circuito correspondente àquele buraco. E então, um computador mecânico era incrementado. O Xeon. O Xeon foi um computador eletromecânico criado entre 1936 e 1938 pelo alemão Konrad Zuse. Ele era limitadamente programável e todo o seu sistema de entrada e saída era dado através de cartões perfurados. Esta máquina tinha como base um somador subtrator de 22 bits de ponto flutuante. Ela também era dotada de uma memória capaz de armazenar 64 números, cada um com 2 bits, e uma unidade aritmética capaz de realizar as operações de soma, subtração, multiplicação por somas sucessivas e divisão por subtrações sucessivas. O Xeon era uma máquina notável. O único componente elétrico que ela era dotada era um motor que fornecia uma frequência de 1 Hz. Foi a primeira máquina binária programada do mundo e serviu de inspiração para aquelas que a sucederam. Infelizmente, ela não chegou a ser utilizada, pois a original foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. O Harvard Mark I. O Mark I foi o primeiro computador digital automático de larga escala desenvolvido nos Estados Unidos. Foi projetado por Howard Eichmann e construído pela IBM. Foi oficialmente apresentado em 1944. A grande vantagem do Mark I é que, uma vez iniciados os cálculos, ele não necessitaria de intervenção humana até o seu término. Ele era constituído por vários relés, interruptores, engrenagens e hélices. O Mark I tinha 16 metros de comprimento e 2,4 de altura e era movido mecanicamente por um motor de 4 kW. O Mark I era dotado de uma série de conjuntos de interruptores que lhe permitiam a entrada de dados manualmente. Ele também era dotado de uma memória capaz de armazenar 72 números com 63 dígitos cada um. Ele era capaz de realizar 3 somas ou subtrações por segundo, uma multiplicação a cada 6 e uma divisão em aproximadamente 15 segundos. Dentre todas as vantagens, uma desvantagem existia. O Mark I apenas era capaz de ler um cartão perfurado por cada vez. Isso significa que na construção de códigos de uma complexidade relativa, um número muito grande de cartões era necessário e o código ficaria fisicamente muito extenso. Bem, eu fico por aqui e espero que tenham conseguido adquirir algo.